põe o celular ainda, eu vou acompanhar a entrada dessa live. Depois deixa aqui, tá? Deixa aí. Olá, boa noite. Acho que agora vai. Dona Carol Sanches não é irmã aqui. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Puta coisa difícil, cara. Eu sou uma senhora de 80 anos, meu. Eu sou uma senhora Oi! tentando lidar com essas coisas, eu juro. Eu tava tentando pelo computador. O básico do básico. Instagram não é computador, né? Tá Não, tudo né? bem, tá tudo bem. Tá tranquilíssimo. Acontece. Hoje, ó, você tá passando nervoso aí, mas a gente já passou aqui por conta da energia. E aí, Ah, aquela nem me situação fala. de a gente não sai de casa, a gente nem se dá conta de que, nossa senhora, o Thiago derrubou a casa aqui, desculpa. Gente, que dia foi esse? A gente nem se dá conta que a gente não coloca crédito em celular, que a gente não tem internet que não seja do Wi-Fi. O caos, Ah, aconteceu o caos, mas agora estamos aqui. Pessoal que está aí ouvindo, obrigada, né? E desculpa, né? Todo mundo aí que não ah, conseguiu. E, Carol, não. muito obrigada, né? Por toda essa bagunça que a gente está fazendo com o seu dia. Mil desculpas, mas que bom que deu Ai, certo agora. não, agora deu. E eu tô assim, conectada com o celular aqui na fonte, porque meu celular tava com bateria tipo 5%. Então, vamos lá. É super preparada, você tá vendo, né? Preparadíssima aqui. Tranquilo, Ai, olha, é uma delícia. Olha, tá todo mundo aí. Olha, estão avisando que estão aí. Que bom, pessoal. Se vocês tiverem perguntas para Carol, por favor, eu vou passar para Carol um roteiro básico, assim, para que ela saiba o que que a gente está esperando basicamente, mas fiquem à vontade para fazer perguntas. Carol, o que a gente quer é saber de você, de todo o seu processo de escrita, dessa publicação desse livro. Se você quiser falar do projeto anterior, eu vi uma resenha maravilhosa do seu livro anterior hoje. Li a resenha, achei incrível. Inclusive, o Jardel, né? resenhista do Jardim Exato, o resenhista maravilhoso. Então, assim, uniu ali um ótimo resenhista e o texto, né? Então, assim, a gente quer saber isso. A gente quer saber de você, quer saber dos seus projetos, desse específico, né? Que tem um título sensacional, né? E dessa ideia dar as mãos mesmo para a gente participar desse financiamento, participar dessa pré-venda, né? Então, assim, de como é que você tem se sentido, assim, vivenciando esse momento, eu acho que para a gente aqui está dando super energia para a gente dar as mãos aí para todos os poetas e para você, né, nesse momento. E a gente quer te ouvir depois. A gente quer que você faça uma leitura para a gente. Então, assim, Ah, eu vou eu fazer uma leitura. quero te ouvir o tempo todo. Manda bala. Ai, Débora, é assim, esse livro, ele foi uma surpresa para mim, porque quando saiu o edital da Urutau, e tinha saído o edital referente ao livro Não Me Espere para Jantar, que foi o livro publicado, aquele que você leu a resenha do Jardel. E aí eu falei, e agora, né? Então eu tava já com um projeto na mão de livro, mas ainda era projeto, ele não tava um livro fechado. Então aí eu falei com o Thiago, eu falei, Thiago, mas e aí, assim, eu tenho isso, interessa? Aí ele falou, interessa, mas assim, foi uma super correria, porque eu tive que, de repente, começar, porque o projeto de edição mesmo de um livro é diferente. Você tem poemas, né? Você vai lá compilando tudo aquilo que você tem num grande arquivo, assim, você não fica, enquanto você escreve o poema, pensando no fio condutor entre os poemas anteriores que você escreveu, ou mesmo pensando nos próximos. Não é sempre assim, né? Então, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu consegui montar um fio condutor que, no final das contas, esses poemas do livro Devo Admitir que Me Dá um Certo Prazer, que inclusive o título foi uma sugestão do Diego. O Diego é um poeta que também publicou pelo Urutau, e que é o Amador, o livro dele pelo Urutau, o Amador chama. E o Diego que sugeriu, porque quando ele leu o primeiro poema, ele falou, Carol, tem que ser esse título. Eu falei, puta, mas não é que é verdade? Porque não se chamava Devo Admitir que Me Dá um Certo Prazer, se chamava Cotidianos Escondidos, que é um nome
burocrático, né? Super burocrático. E ele percebeu e na hora ele me deu a dica e eu amei, assim, realmente ele tinha toda a razão. E eu troquei por isso. Porque o que acontece? Eu estava numa linha de poemas de cotidianos escondidos mesmos. É assim, eu quero vasculhar o vazio, sabe? Eu quero preencher com a minha interpretação, com a minha percepção, esse vazio, o que os outros não dizem, o que está escondido na circunstância, o que está nesse vazio que normalmente a gente não tem no concreto, né? Então, quais são as motivações humanas? Então, no final das contas, eu percebi esse fio. Todos esses poemas que antes estavam soltos, por causa da Urutau, eu tive que juntar tudo e montar essa perspectiva, assim, de que se trata disso, de você encontrar, você poder preencher esse silêncio com uma percepção de mundo, né? Então, não deixa de ser também eu poder como que eu posso dizer? Não deixa de ser uma forma de eu ocupar o mundo sendo eu mesma, né? Então eu acho que no fundo devo admitir que me dá um certo prazer. É isso, assim, porque me dá um prazer imenso ocupar o mundo sendo eu mesma, sabe? Ou tentar descobrir as motivações não ditas. Acho que tem a ver muito com isso esse projeto. Então eu tenho que agradecer o Urutau, porque imagina, eu fiquei super nervosa. Débora, eu falei, gente, e agora? Eu não tenho um livro pronto, né? Mas aí vocês toparam e eu sou muito grata, assim, por isso. Então, mais ou menos isso. E acho que no fundo todo poeta tenta, né, preencher a existência dando o tom do mundo, né? Com aquilo que ele traz dentro de si. Então, acho que é isso que eu sigo fazendo também. Nos próximos livros, provavelmente eu vou seguir fazendo as mesmas coisas, mas talvez com algum outro fio condutor. Então, foi isso. Mas ó, Diego, muito obrigada, viu? Porque olha, o título é incrível, essa sacada de perceber esse título foi incrível. Não que o anterior não fosse bom, mas realmente esse ele dá água na boca, assim, de vontade de fazer essa leitura, né? Então o título é incrível. E eu acho que para alguns poetas, eu estou vendo que a Mar Becker está aqui também, alguns poetas eles precisam ter de repente, se deparar com essa cobrança, vou chamar de cobrança, assim, olha, vamos fazer. Tá aqui, o edital tá aqui, a gente se interessa. Vamos, vamos. Então eu acho que você acaba por. E aí acaba por enxergar esse fio que dentro de toda a sua produção já existia, só faltava de repente esse estímulo, né? Algo para fazer né? a roda girar mesmo. Então, assim, ainda bem que você Vai topou, né? saber o tempo que ia ficar também, né, Débora? Se não fosse também Sim, ter esse edital, ter esse resultado, às vezes eu podia cozinhar esse livro, mas assim, por muito tempo, né? Porque quando é que tá muito. pronto o livro? Tipo, quando que fica pronto o livro? Não fica, sabe? Você tem que desistir dele no fim das contas, porque é isso que acontece, né? Você acaba desistindo e vamos lá, tem que publicar, né? Tem que E ser isso é lido, muito porque também. difícil, né? Eu vejo esse processo aqui, pela quantidade de processo, vejo o Thiago falar a respeito disso, do tipo, é uma parte que morre ali, né? Que você tem que soltar mesmo, né? Tem que soltar e é difícil, né? Porque é difícil enxergar que acabou mesmo o processo, né? E que bom que os processos acabam, senão a gente não ia ter esse monte de livro essa coisa bela mesmo, né? Então, assim, acho que a gente tem uma pergunta aqui sobre o processo de edição, né? Ó, gostaria de saber se no processo de edição surgem ideias para novos poemas. Eu acho que deve surgir uma loucura, Olha, assim. eu vou ser muito honesta, cara. O processo de edição não termina nem depois que o livro foi publicado. Olha que louco, cara. Assim, eu tenho que às vezes não voltar nos poemas porque me dá vontade de continuar editando. Tem poema que tá fechado. Só que tem poema, cara, que não vai fechar. Não vai fechar, porque depende do meu estado de espírito naquele momento, né? Depende da minha visão, da minha percepção sobre aquilo naquele. Então, ele pode continuar mudando, e ele já foi publicado. Então, ele pode ter segundas, terceiras, quartas, quintas, infinitas versões de um mesmo poema. E ele pode até ocupar outros livros mais para frente, né? Como outras versões. Acho que a Ana Cristina César já fez isso também. É o mesmo poema, só que, enfim. Acho que o processo de edição, se você não desiste, ele não acaba. Ou se você, de repente, não tem muito ele muito fechadinho mesmo, não é isso,
E aí você não volta mais nele. Mas porque sempre tem o risco de você acabar voltando em um que você achava que estava fechado e não tá, né? E não tá. Você abre uma gaveta, sai o que de dentro, né? Você vai guardando tanta coisa lá dentro, sai muita coisa. Não é A verdade? hora, Então, o processo a hora de que transição olha. E essa coisa é, do sentimento, né? De estar num dia tendo determinadas sensações e de repente se depara com aquilo e aí quer alterar porque tá mexida por conta é, daquela leva emocional, né? Eu acho que o processo de edição nunca vai acabar. Eu acho que abrir um texto ali é mexer com algo que está sempre vivo mesmo, né? E deve ser e desesperador, né? é Deve muito. ser Por muito isso que é desesperador. engraçado que essa coisa do. Às vezes você tem a interpretação de um poema, né? Então você tem, assim, rodas de conversa a respeito de um poema, o que quis dizer, e você tenta dissecar o poema. Eu acho que isso, no fundo, se você. Eu ouvi uma vez eu estava num workshop junguiano, eu gosto muito de psicologia analítica, e aí eu me lembro de uma palestrante ter falado que se você disseca o símbolo, você mata o símbolo. E eu acredito que com poema é mais ou menos a mesma coisa. Se você disseca o poema, você mata o poema, porque no fundo você está colocando ali o teu universo, não é o universo do poeta. Então, o teu universo muda. Então você mata o poema, não tem interpretação plausível, assim, que seja fechada para um poema. Eu acho que é a mesma coisa, o processo de edição e o processo de interpretação, de entendimento de um poema, ele passa por isso, por esse grande. Olha, e eu estava falando do vazio, né? De você tentar preencher o vazio com essas palavras, são limitantes. E mesmo tentando preencher, você continua num grande vazio, mesmo com as palavras. Você continua num grande. Tem até um poema do livro que ele fala um pouco disso, ele dá um certo nó na cabeça. Ele fala dessa coisa do. Essa ironia, né? A palavra que diz, mas que não diz. Então é tentar preencher um vazio, mas ainda continua vazio. Então é tentar interpretar um poema sem ter interpretação desse poema, porque depende do teu universo particular, né? O que você põe naquele poema. Então eu acho que o bonito da literatura, no caso da poesia, é você fazer poesia com um poema, o leitor fazer poesia com o poema, sabe? Acho que é isso. Não Super. sei se. Você comentou especificamente sobre um poema, né? Sobre o que ele trata. Eu acho que você pode Ah, falar. A gente entendeu aqui que você já tinha um monte de material aí produzido, sem pensar nesse todo, que de repente o edital te colocou nessa obrigatoriedade, mas você pode falar para a gente um pouco desse tempo de escrita, né, que você tem. Claro que você teve uma publicação anterior recente, inclusive, mas assim, se esse livro tem sido pensado há quanto tempo você tem se dedicado para essa escrita específica que está nesse livro, de repente falar um pouco sobre as temáticas, né? Eu estou me lembrando agora da orelha, né? Eu estava super apegada aqui aos paratextos e tudo mais. Então, se você quiser falar um pouco desse processo de tempo mesmo, de maturação para esse processo que nunca acaba, né? Mas, enfim, até o sim. momento que Mas você que tem que parou, eu acho que acabar. vale a pena. As Sim. temáticas, né? E alguém já perguntou se você vai fazer umas leituras. Eu já pedi aqui, viu, gente? Eu já pedi para a gente ouvir, porque muda mesmo. Na voz de vocês que são, né, que dão o tom, muda. A nossa interpretação também fica diferente quando a gente escuta vocês fazendo essa leitura. Assim, ela é magnífico, assim, né? De como, Muda como muito. é muito gostoso. Bom, eu acho que o processo de maturação desse livro, ele foi ele foi difícil, ele não foi fácil não, porque eu tive um tempo reduzido, assim, né? Então, porque eu tive que respeitar esse edital. Então, eu tive esse tempo reduzido e a sensação é que não estava pronto, é que não estava mesmo. Mas foi uma sensação boa de conseguir, dentro do tempo que eu tive, de montar essa estrutura toda, que eu sinto que o livro, ele, pensando nessa parte escondida, né, dos cotidianos, que eu acho que é isso que eles propõem a fazer, que é investigar, é uma poesia que tenta investigar o não dito, né, o que está por trás das intenções. Eu acho que, nesse sentido, o livro, ele faz ele infla, é uma espécie de, ele tem dois momentos, assim, tudo começa com uma pergunta. Então, no livro
tem até uma página inicial que fala tudo começa com, né? Alguma coisa assim. Que, aliás, tudo começa com e tudo termina com. Alguma coisa assim. Eu divido nesses eixos, que é justamente para mostrar essa... começou com a pergunta, dali para frente, cara, é tudo, pode ser tudo. E aí tem muitos poemas começam concisos e eles vão expandindo. Então eu sinto que eles vão inchando. Então eles começam mais cirúrgicos, eles vão ali tentando mostrar uma face daquele instante de uma forma mais cirúrgica mesmo, para depois ir expandindo, expandindo e diluindo as sensações. Então, de algo cirúrgico, ele vai diluindo, ele vai ficando mais complexo, ele vai ocupando mais as páginas, sabe? Então, realmente dá para até perceber que ele começa muito conciso e ele vai aumentando. Então, os poemas, eles foram divididos também pensados dessa maneira, sabe? Para ser uma expansão e uma diluição dessas percepções do cotidiano, né? Dos cotidianos. Então, aí você vai ver os títulos, por exemplo. Os títulos é uma parte importante do livro. Todos começam com artigos definidos. Então, por exemplo, o passeio, o copo, não, a margem, que mais? Tem vários. A abelha, o fio. Então, é sempre o artigo definido que é uma contraversão, porque, na verdade, nada está definido ali. É só um olhar. Mas é para fazer justamente esse jogo, né? Então, o título, ele tenta definir algo que não tem definição. E no poema tá ali, não tem essa definição. Ele só está tentando explorar uma possibilidade. Que eu acho que é isso que a poesia tenta fazer, explorar possibilidades a partir do universo particular, né? De cada poeta. Então, foi um processo mais difícil, porque eu tive esse tempo curto para montar essa estrutura toda dos poemas que eu tinha avulsos, que estavam lá, né, numa puta listona. E eu não tenho um processo de escrita muito claro, assim. Eu não monto um projeto e saio escrevendo a partir daquele projeto. É meio que ao contrário que me acontece, sabe? Então, eu escrevo a partir das percepções que eu tenho e que podem acontecer ou não. E às vezes eu posso ficar meses sem que elas me aconteçam. Eu já fiquei 7 anos sem que elas me acontecessem. É uma coisa meio estranha de se explicar, mas tem gente que pega e abre um projeto. Agora eu vou escrever sobre isso. Não, hoje eu vou escrever sobre o copo, sobre a caneta. São exercícios, né? Eu não tenho esse processo de escrita. O meu processo ele é mais intuitivo, assim. Ele vem. Então, por isso mesmo, os meus poemas, eles não seguem um racional. Eles acontecem de acordo com a vida, né? Como a vida vai acontecendo, eles vão acontecendo. Então, para mim, depois fechar isso tudo e voltar para os poemas anteriores e tentar encontrar esse fio, é penoso. Então, foi um processo, assim, penoso, mas foi gratificante, porque também chegou no final, eu falei assim, pronto, está pronto, não está fechado, mas está pronto. É para publicar, mas não está fechado. É isso, Débora. É muito complicado a edição de um livro, né? Você fica sempre nessa dúvida. E quando que vai acabar? Não vai acabar nunca. Nunca acaba. Agora, nunca acaba. Você estava falando daquele poema, né? O poema que começa com o poema da pergunta. Então, vamos lá. Eu tô abrindo aqui, 10 de fevereiro, última versão. Vamos lá. Ó, começa com uma epígrafe já, né? Que traz assim... Era um poema que virou uma epígrafe. Vim para o mundo para desmontar, saber o que tem dentro, sentir se cheira, notar o engasgo das curvas. Em geral, meu deleite é a parte que me assombra. Começa já, nesse enunciado, você já percebe que eu vim desmontar. É isso. Tudo potencialmente se inicia com a pergunta. Então, o primeiro poema se chama A Pergunta. Devo admitir que me dá um certo prazer quando ele tenta, em vão, me decifrar. Especula o motivo do meu olhar, a pausa instigante das nuvens que pairam sobre meu semblante. O que está pensando? Me invade certeiro, quando já não se aguenta, ou quando a liberdade feminina lhe parece muito ostensiva. E digo, pensando em poesia, meu bem. Devo admitir que me dá um certo prazer quando ele, nitidamente duvidoso, segue pensando sobre, possivelmente, talvez, o que, especificamente, seria isso que eu chamo de poesia. Então começa aqui, e que no fundo é isso, é a poesia.
a poesia é o quê? Exatamente, né? Que é a pergunta, o que é a poesia para você? Pô, cara, não dá, você faz livros e livros com respostas para essa pergunta, porque não existe uma, né? É o que é para você, e mesmo o que é para você é tão difícil responder essa pergunta, né? Tão difícil. Então começa com esse Muito. poema. É. Você tá falando especificamente de uma pergunta que tem sido feita para todos os autores aí da Urutau, numa leva, né, de entrevistas que o Vlad tem feito. E a primeira pergunta é essa, né? O que é poesia? E eu vou especificamente, eu abro as entrevistas para ler essa pergunta, porque me interessa saber o que é poesia para essas pessoas, exatamente por Sim. isso, que é uma pergunta. E é belíssimo, né? O olhar das pessoas sobre o que é poesia e o que ela representa para a própria vida e aquilo que ela quer transmitir para a vida dos demais com aqueles poemas. Então, eu crio expectativa mesmo para saber o que é poesia mesmo para essas pessoas. Tem uma pergunta que passou aqui, gente. Se eu perder alguma, tá bom? Por favor, pode repetir. Tem uma pergunta aqui que pede para você falar especificamente das tuas referências. Né? E eu acho que vale a pena, né? É um norte bem bacana para a gente saber o que você tem lido, o que você gosta, né? O que te Bom, move agora aí. agora na quarentena eu tô com Virginia Woolf, mas assim, as minhas grandes referências são mulheres e a Wisława para mim assim eu sou apaixonada por ela, por aquela senhora incrível. A Clarice Lispector, assim, quando eu leio Clarice, eu sinto como se ela fosse eu, sabe? Eu fosse ela, é uma troca, assim, uma coisa. Mas eu não teria capacidade de escrever como ela escreve, esse é o ponto. Mas a Clarice é algo assim, é uma inspiração profunda para mim. Então eu reli Paixão Segundo GH agora, parei com a Paixão, parei não, terminei, agora eu estou entrando em Virginia Woolf de novo. E, e gosto muito de Mia Couto também, falando de homens também um pouco, né? Dos poetas contemporâneos eu gosto de muitos, assim, os meus colegas de clipe é o curso da Casa das Rosas, que tem para iniciação de poetas, escritores, enfim, e alguns dos poetas que eu mais respeito hoje eu conheci nesse curso. Então a Camila Sade, que já publicou pelo Urutau, o Diego, Ana Clara De Vito, que escreveu o prefácio, né, do meu livro, que está aí. Sim. A Cami Paixão, você tem, nossa, o Pedro não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada, e assim, ele não posta as poesias dele, mas as poesias dele são assim, que falam comigo de um jeito muito bonito, sabe? Então eu tenho várias referências, o Alberto Breschiani, a Cíntia Krimler, a Adriana Garcia, tem o Tito Leite, tem vários poetas contemporâneos que são, a Amanda Vital, puta, são lindos, assim, sabe? Mas das referências das pessoas que já se foram, e alguns ainda estão, a Mia Couto, por exemplo, eu também gosto muito de Ítalo Calvino. Fernando Pessoa sempre foi minha referência desde sempre. Eu parei com Fernando Pessoa já faz alguns anos, mas quando eu era mais nova, eu era fascinada por Fernando Pessoa, apaixonada por ele. Mas é isso, assim, basicamente, as mulheres que mais me influenciam são Clarice e Wisława. São essas duas grandes mulheres. E a Cecília Meirelles também. Aliás, eu trouxe um da Cecília Meirelles, falando sobre poesia. Tem um poema dela que eu não vou nem ler inteiro. Tem um poema dela que fala o seguinte: este teu corpo é um fardo, é uma grande montanha abafando-te, não te deixando sentir o vento livre do infinito. Quebra o teu corpo em cavernas, para dentro de ti rugir a força livre do ar. E, cara, quando eu leio esses versos, o que vem depois nem me interessa tanto. Eu acho que o poema podia ter acabado aqui. Mas, enfim, quando eu leio esses versos, eu consigo entender o que é a poesia também, o que é o poeta. Você tem que romper, você tem que quebrar cavernas dentro de você e fazer o ar fluir, né? É isso que, no final das contas, tem que ser feito, né? Então, essas mulheres me ajudam, sempre. E é isso, assim, mais ou menos. Ontem um poeta que também está participando da pré-venda Como a Tua, que foi o Lucas Grosso, ele teve uma pergunta semelhante porque ele fez inúmeras referências de mulheres. Ele lê inúmeras mulheres. E aí alguém perguntou, nossa, mas
você só lê mulheres e tal? Ele falou assim, eu tenho sorte. Eu achei isso algo muito incrível, né? Ele tem sorte mesmo. E aí eu me senti super, né? Eu acho que é a esperança. Claro que temos poetas de todo tipo, não é uma questão de gênero aqui, mas eu achei um comentário muito, muito belo, né? De ter sorte Sim, de nos ler, né? De ler mulheres. Então, assim, eu fico muito sim. feliz. E falo nos ler num outro aspecto aqui. Alguém fez uma pergunta, acho que foi a Mar, a respeito de prosa na tua produção. Se existe algo de prosa na tua produção, e tem outras pessoas aqui falando do processo do livro, né? A gente também, a gente não vê a hora desse livro e de todos os demais, né? Mas esse especificamente está fisicamente com a gente, né? Já está no processo, no andamento. Que bom que está dando certo, né? A gente fica muito feliz. Mas se você quiser falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão da prosa, e acho que eu perdi uma outra pergunta aqui, mas eu já volto para ela, para a gente dar uma. Alguém falando especificamente de Mia Couto, né? Terra Sonâmbula, Paixão Segundo GH, que é maravilhoso. Todos os momentos de epifania da Clarice é uma coisa que é chocante, né? Experimentar uma É, barata é um momento, nossa, é demais, né? Não tem como. é, Mas se tem algo de prosa, eu acho que vale a pena se comentar, né? E de é repente prosa. falar É, como você falou que já tem um monte de produções, de repente falar sobre novas escritas, né? O que tem te movido e se é que você está em movimento de escrita nesse momento. então, vamos lá, sobre prosa. Sabe que eu encontrei o Mia Couto uma vez e conversei com ele. Foi muito legal, inclusive o Dininho, que ele deve estar aqui, o Dinoe Urbano, um amigo meu jornalista, que ele que me fez essa oportunidade de eu chegar e fazer pergunta pro cara, sabe? Assim, o jeito que ele te olha já é assim, você já percebe poesia ali, porque ele é denso, né? Então, eu perguntei pro Mia Couto como que ele conseguia transitar da prosa para a poesia, né? Assim, da poesia para a prosa com tanta facilidade, porque sempre foi uma dificuldade minha e eu não explorei esse potencial ainda, a prosa. Eu não sei se eu consigo escrever contos, se eu consigo manter o fio, se eu tenho. Eu não consigo, eu nunca testei. E é algo que eu ainda vou me aventurar, mas ainda não. Eu vou me aventurar, mas ainda não aconteceu. E o Mia Couto me respondeu, na tranquilidade dele, que não tem diferença nenhuma, que ele nunca saiu da poesia. Ele disse isso. E aí eu entendi, porque de fato é como a Clarice. A Clarice também nunca saiu da poesia. É uma puta poeta. Eu me acolto, nunca saiu da poesia na prosa dele. É poesia. Então, na verdade, esse limite entre poesia e prosa, ele é muito relativo, né, Débora? E eu acho que é um limite que eu tenho que dentro de mim romper. E se eu conseguir isso, eu posso partir para a prosa, porque ele não vai deixar de ser poesia, entende? Então depende muito das minhas próprias restrições internas. Eu acho que eu é que tenho que romper com esse meu limite, é um limite que eu coloco em mim. Então, mas assim, eu gosto da estrutura do poema, gosto, mas nem sempre o meu poema foi estruturado em versos. Então eu já tive lá atrás, sei lá quantos anos eu tinha, não sei, mas eu já tive lá atrás uma estrutura mais para prosa. Só que aí era, tipo, eu não sabia o que era aquilo, só escrevia. Então, não sei, eu não saberia dizer se eram ensaios, reflexões, prosa poética, eu não saberia dizer o que era. Mas você vê tanto poema em prosa, não tem essa diferenciação, entende? O que tem é dentro de mim. Eu não consigo hoje ainda fazer esse exercício. Tá aí, é um bom exercício. Vou como projeto para os próximos. Não desistir, não desistir disso. E em relação ao projeto, né? Se eu estou escrevendo, eu estou sempre escrevendo, ainda bem, assim, porque é aquilo. Eu não quero me separar da poesia de novo. Eu fiquei 7 anos sem poesia e de alguma maneira aquilo não me acontecia. Eu tentava, às vezes, por esforço muito grande, assim, tentava esboçar e nada saía. Saía só coisa ruim, sabe? Assim, saía algo muito pessoal, alguma coisa muito. Não era poesia. Devia ser mais como algumas confissões, não sei. E então eu fiquei esse tempo todo sem escrever. E hoje em dia eu, no máximo, fico um mês sem escrever um verso, mas logo me vem. Então assim, eu não tô desconectada. Eu sinto que isso é conexão comigo, né, no fundo, porque a poesia me acontece enquanto eu tiver
me respeitando, assim, respeitando os meus processos criativos, respeitando o meu feminino, né? Que eu acho que brota dali a minha poesia. Enquanto eu estiver nesse processo de resgate do feminino, de não deixar morrer, de não deixar acontecer, a vida cotidiana entra e ela puta, ela simplesmente te atropela, né? Então você fica no trabalho, você fica, tem que ganhar dinheiro, eu tenho que viver minha vida concreta, e no fundo é isso que te afasta da tua capacidade criativa também, né? Muitas vezes é isso. Então eu tenho que sempre me lembrar, não vou mais me afastar, sabe? Então eu tô escrevendo, no ano passado eu participei do edital do PROAC e não rolou dessa vez, mas eu vou continuar. Então, o meu próximo projeto, aí sim, é o primeiro projeto que eu tenho, assim, que eu vou ter que me virar nos 30 e escrever poemas que atendam esse projeto que eu escrevi lá no PROAC, que tem a ver com sonhos, que eu já falei que eu gosto muito de psicologia analítica, né? E tem a ver com sonhos. Então, são poesias de sonhos. Porque eu tenho sonho pra caramba, eu gosto de anotar os meus sonhos, falar com a minha analista dos meus sonhos. E aí, então é isso, assim, o meu projeto tem a ver com sonhos. Mas ainda eu tenho alguns poemas só. Mas os outros poemas que eu ando escrevendo, assim, aleatoriamente, no dia a dia, são outros. Não tem a ver com esses sonhos. Às vezes, uma hora ou outra, eu escrevo de algum sonho meu, mas não é sempre. Eu tenho que sempre sentar com a minha analista, conversar a respeito do sonho que eu tive. Ela me dá muitos insights, porque, né, ela manja muito disso. Então, e aí dali muitas vezes vem uma poesia, mas não é sempre. Eu sei que eu vou penar demais para fazer esse projeto, mas demais, assim. Se acontecer realmente de sair, eu sei que eu vou penar. É isso. E eu ia falar, não, eu torço para que saia, e aí ia pegar mal, porque você falar, eu vou penar, parece, não, mas lógico que eu torço pela sua escrita, forçada ou não, sofrendo ou não. Eu acho que se você se propôs, que venha, que seja o máximo. E acho que você já encontrou, inclusive, alguém para ilustrar aqui. O Lincoln falou, eu quero ilustrar algo desse sentido. Não, o Lincoln, o Lincoln trabalhou comigo, mas olha, Lincoln, não vai ser dessa vez, porque eu encontrei uma ilustradora que já ilustrou um sonho, inclusive, meu, e aí vai ser com ela. Se eu for fazer, vai ser com ela, porque, meu, uma menina joia, cara, e ela já, desculpa, Lincoln, dessa vez não vai ser. Nosso livro infantil continua na pauta, tá? Aí a gente conversa. O Lincoln, é o Lincoln, né? Lincoln, obrigado aí pela. Melhor será mesmo, mas não vai rolar. Mas outros virão, não tem problema. Escuta, você acabou de falar de uma ideia infantil. Acho que agora você vai ter que abrir um pouco o jogo com esse sentido. É um papo que eu andei tendo com o Lincoln de uns tempos para cá. E ele quer muito montar um livro porque ele ilustra muito bem, né? O meu marido, inclusive, também ilustra muito bem, né? O bom de você conhecer vários artistas é que você pode escolher, olha só, né? E aí, a gente falou desse livro infantil. E a gente comentou, o Zé, que é o meu marido, ele tem muita mania de contar histórias que ele inventa. Histórias do jacaré, para as meninas, né? Minhas filhas, a Cecília e a Clarice. Então, eu tenho 2 meninas. E aí ele inventa as histórias do grito, como é que é? É o grito, bate-pé e não sei mais quem, é o jacarezinho que não gostava de tomar banho. Então, são várias histórias muito legais que as meninas amam. E aí, quando eu contei pro Lincoln, o Lincoln ficou muito... Falou, a gente tem que fazer um livro infantil. E isso tá na pauta. Tá na pauta desde quando a poesia me largou. Lá, quando eu tava 7 anos sem poesia, ele tava na pauta. Eu conversando com o Zé, e o Zé ia ilustrar, e a gente pensando nos personagens e tal. Mas não aconteceu ainda, mas tá na pauta. Tá na pauta. A Clarice também escreveu, né, livros para criança, tal. O filho dela pediu também. Eu acho que no fundo, quem tem a capa dos filhos, pode ser que isso seja inevitável um dia, né? Mas não é nisso que eu estou trabalhando hoje. Não é nisso. É engraçado você falar, esse da Clarice ficou guardado por décadas. Ela nem lembrava que ela tinha essa produção infantil, né? E que é genial, né? Genial, assim, tem todo um tom aí. E vai ser muito legal. Não, mas olha só, vai ser muito legal. Mas muito. E olha só, minhas filhas estão no homeschooling, né? Então agora elas têm, quer dizer, a menor, a Clarice, ela tem 5. Então as atividades são mais simples. E a mais velha, de 7, a professora dela todo dia estava lendo um conto de Clarice. Terminava o conto, ela olhava para mim e falava, não entendi nada. E aí eu falava, meu, você não é a única, adulto também não entende nada, tá tudo bem. Nada. Então, a Clarice era muito
densa, cara. Até para escrever contos infantis, densa. É difícil acompanhar. É difícil. Imagina para uma criança, né? Então, enfim, é isso. Eu acho que faz muito parte. A gente tem mais ou menos 15 minutos de live só. Nem é porque eu quero encerrar essa conversa, na verdade eu queria continuar, queria perguntar mais coisas, mas assim, eu acho que a gente podia aproveitar esse tempo para leitura, né? Tá todo mundo aqui te elogiando e tudo mais. Eu acho que tá sendo uma live super amorosa, assim, né? Das pessoas que participaram da tua produção. Então, a Ana, os familiares, já apareceu uma mãe escrito aqui algumas vezes. Então, a irmã, eu quase convidei a irmã para participar da live. A hora que eu vi um Sanches ali, falei, poxa, tá aqui. Aí ela não é a irmã. A Cláudia, que já conversou comigo hoje, quando a gente tentou ali pelo Facebook. Então, assim, eu acho que é muito gostoso. A tua escrita é muito bacana. Você é uma delícia de ouvir, né? A gente está aí toda entretida, querendo saber, te sugar todo, mas eu vou pedir para você usar esse tempo para falar aquilo que você acha que cabe aqui dentro desse momento e para ler para a gente, para ler mais um pouco, porque foi muito bacana te ouvir aí lendo especificamente esse poema que abre o livro, né? Que dá esse tom, mas eu Para acho que a pergunta, gente deve né? te ouvir mais. Estou com o meu computador aqui, eu vou ler. Então, vamos lá. Como eu falei, todos os títulos, eles começam com esse artigo definido, né? Então, tem um que você colocou lá no Face. Eu vou ler esse, então. Vamos lá. Que chama A Tarefa. A Tarefa. Olha só, mudou o título no processo de edição do livro. Mudou. Todos os títulos mudaram. Os títulos eram completamente diferentes. Para fazer caber nesse projeto, eu tive que alterar tudo. Então, esse poema era um que tinha um título assim: Roubam-se versos infantis. Por quê? Porque assim, ter filho é muito interessante, porque, meu, dá vontade de roubar versos infantis o tempo inteiro. Que elas falam umas coisas que, meu, na hora eu falo, eu tenho que anotar. Eu tenho que anotar. Então eu anotei. Eu anotei e virou um poema. A tarefa. O Rafael corre tão rápido que venta nele. Gosto do gosto do frio quando abro a minha boca. Mamãe, por que você parou de trabalhar na sua poesia? Em casa, quem não cumpre o combinado vai para o cantinho pensar na vida. Esses são versos infantis, porque no fundo a Cecília falou exatamente isso, hein? Olha, eu roubei o verso da minha filha. Ela disse: o Rafael corre tão rápido, mamãe, que venta nele. Eu falei, gente, que lindo! E depois a Clarice me fala do gosto do frio, que ela ama o gosto do frio na boca dela. Eu falei, gente, eu tenho filhas incríveis. Aí eu tive que roubar os versos dela. E chamava-se Roubam-se Versos Infantis. Mas eu tive que trocar para a tarefa. Então, por conta do projeto do livro. Olha só, muito, muito se ganha e muito se perde, né? Porque, assim, para fazer jus à realidade, você vê, por isso que poesia não condiz com a realidade do poeta. Já não é mais o poeta, deixou de ser. Foi publicado, tá lá, já é aquilo que a pessoa, já é o leitor, né? Na verdade, já é aquilo que o leitor colocou. Não é o poeta, então dissecar um poema não existe isso, né? Mas eu tô dissecando, tá? Eu tô contando, na verdade, os bastidores deste poema, porque foi um poema muito gostoso, assim. E foi. E antes de escolher outro, eu escolhi esse específico porque eu estava lendo, né, para fazer a publicação no Facebook, e aí rolou uma crise. Aqui eu também tenho um pequenininho, rolou uma crise e ia rolar um castigo, não para a criança, para o pai. Então ia rolar um castigo, ele ia ter que ficar no quarto lá, porque ele não fez algo ali que não atendia. E eu estava lendo especificamente esse poema, eu falei, acho que alguém vai ter que ficar pensando lá no. Então, me chamou muito a atenção, foi muito pontual, assim, é muito delicioso. Lê mais, conta mais. Vamos lá, vou alterar um pouco os temas, né? Porque passa por elas, né? Muita coisa passa por elas. Tem um chamado O Câncer. Trabalhava no financeiro de uma empresa com status, reputação a zelar. Próxima saída, quanto do ofício impregnou-se pelos anos, nas férias, a cada retorno, às sextas-feiras de fechamento do mês, quanto do ofício absorveu um olhar parado nas circunstâncias, quanto ficou do não gesto, quanto de tudo, nas covas das sobrancelhas, nos buracos negros das partículas, quanto nas despedidas, nas lágrimas, no sinto muito, você sabe, são ossos do ofício, quanto disso calcificou, quanto saiu em bolhas de pus, quanto em terrores noturnos, quanto em Tilenols, quanto em Netflix, quanto nunca saiu.
Você vê, de uma coisa tão leve passa para algo tão pesado, né? Tem isso também, né? Porque cotidianos são assim, do leve ao pesado, assim, ó, em segundos. E tem uma sequência de 3 que, inclusive, quebra um pouco a narrativa do livro, porque todos os poemas são né? E este não, é feito com 3 partes. Se chama O Despertar. A parte 1. Até o fim do dia, sua cabeça será soterrada por 4 andares de terra. Mas de tempos em tempos, a eternidade lhe assegura um respiro, um passeio, um saco sujo. Aproveite, estique todos os ossos, deixados pelos vermes. Sinta a brisa pelos furos, os soluços, enquanto aguarda seu lugar de volta ao escuro. As saúvas sobem descontroladamente e picam as viúvas. Os pássaros fazem o coração da tia Estela palpitar nas pálpebras. O calor é verdadeiramente insuportável, mas o passeio é seu. E de tempos em tempos, junto às moças que engordaram e não foram reconhecidas pelos parentes mais próximos, a eternidade lhe assegura um respiro, um vizinho, um respiro, um vizinho. 2. Arrasta, arrasta a pá pelos andares de baixo, a pá, o saco sujo, aguarda imóvel, imutável, pesado, seu lugar de volta ao escuro. 3. Demônios precisam de nomes, apelidos não, nomes, formas de um fractal. Se um demônio passar por toda a terra, incendiar os campos e ignorar os desalentados, chame-o pelo nome. Ele vai parar. Ele vai olhar para trás. Neste momento, não o mire por muito tempo. Nos olhos encaramos apenas forças equivalentes. Deixe que o veja através da corcunda. Ossos e músculos são escudos. Quando não houver como vencer demônios, haverá sempre como chamá-lo pelo nome. Bom, tem alguns... Assim, esses 3, especificamente, tem a ver com toda a conjuntura nossa, né, de país, enfim. E tá nesse livro. E vocês querem que eu continue a ler? Tem mais um tempinho? Não. Tem mais um tempinho, lógico. Eu não quero te interromper para dar mais tempo, na verdade. Mas tem mais um tempinho, sim. Eu acho que a gente tem mais uns 5 minutos, pelo menos. Eu acho que dá mais tempo, você pode escolher o outro. A tua escrita ela é mais do que necessária, não só pela beleza, com as passagens infantis roubadas, lindas, né? Mas eu acho que por todo esse tom e essa coisa que você coloca da leveza e de repente essa angústia toda, esse peso que vem, isso é belíssimo, é uma construção belíssima. Você consegue, e isso fica tão, a gente é tomado mesmo. A gente está lendo e é tomado de repente você está super leve e aí a gente tem essa sensação porque você consegue trazer umas imagens muito duras ali naquele momento. É incrível, é uma escrita mais que necessária. Lê mais, lê mais, lê mais. Vamos lá. Esse se chama O Fio. Todos nós, seres, enquanto vivos, estamos partes da mesma etimologia, da mesma massa quente de uma imensa bala de coco subterrânea, presa ao chão pelas extremidades. Pés, patas, antenas, caudas, raízes, mãos, barbatanas, vírus, bactérias, ácaros, asas, mínimas matérias. Mesmo os pássaros sempre voltam ao chão. Na rua, um homem passa pelo amigo enquanto seu fio elástico invisível se junta ao idêntico fio elástico invisível do amigo. Por um instante, o fio, agora espesso, acompanha sincronicamente os passos dessemelhantes, as dobraduras dos joelhos, o levantamento das mãos, na cordialidade do tchau. Depois se soltam, os fios e as mãos, voltam a ser mais finos que antes. Embora ainda seja possível observá-los a cada passada, passos a rua, a árvore sob seus fios raízes. No alto, os pássaros se consideram livres. As pessoas dentro dos aviões se consideram livres. Desafiam o fio ao extremo. São agora longos elásticos dançantes no céu. Costuram a imensa colcha de retalhos sobre o fio terra. Tanto as pessoas livres quanto os pássaros sempre voltam ao chão. Na morte, parte desse fio se rompe. Ainda assim,
Memórias fantasmas ecoam pela seiva subterrânea. Na morte, todos nós, seres, enquanto vivos, voltamos ao chão. Vamos lá. Este se chama A Abelha. Aquela abelha entrou em casa tão subitamente quanto aquela abelha entrou na sua casa. Zunia, circulava. A minha abelha, como a sua abelha, num estado típico de abelhas. Evitavam janelas, portas, exploravam possibilidades de convívio, viam em paz duas abelhas. Seriam capazes de se demorar em nossas peles, nós de olhos fechados, elas trocando fluidos doces, micro-carinhos. Seriam capazes de despertar células mortas, trocar pólens por poros. Quem sabe fossem siamesas, separadas acidentalmente por uma dobra do tempo. Quem sabe se comunicariam por cosmos, feromônios, micrósporos, entre tramas de zeitgeist, de onde brotariam petúnias em meio ao cheiro das tulipas vermelhas. Poderiam ter sido partes da mesma biologia, proliferação por mitose de sucessivas lembranças. Poderiam, mas não eram. Nem nossos olhares para as abelhas foram os mesmos. Você rapidamente abriu a janela, sugando a abelha a vácuo. Eu, como de costume, me demorei. Quer que eu leia mais ou tem tempinho? Não tem, né? É lindo! É lindo! É lindo! Eu tô vendo aqui as pessoas falando que precisava ser musicado, que tudo, assim. E essa coisa do arrepio, teve gente aqui falando, eu tô também, porque é uma coisa linda demais. É, eu só não vou pedir para você ler mais, porque a gente tem tão pouco tempo. Eu morro de medo de cortar, porque de repente aparece aqui na live para mim alguns segundos só, e aí eu fico desesperada, parece uma grosseria da minha parte. Primeiro, Lógico. não te pedir mil desculpas pelo acontecido hoje com o Facebook, com energia, com conexão. E depois te agradecer imensamente, não só pela live, mas por ter topado, por ter escrito, por ter enlouquecido para atender a chamada, né, o edital. E assim, aqui somos gratos por todo o processo, né? Celebramos a tua existência, a existência da tua escrita. Então, muito obrigada por essa noite. Assim, as pessoas que estão aqui são umas criaturas muito fofas contigo, assim, elas estão assim sabe, super afetivas, super afetuosas, assim, umas fofas. Eu sou grata. Então, assim, e eu queria te convidar para uma próxima conversa, quando a gente já estiver no final desse financiamento, para a gente ter essa coisa da materialidade, assim, mais clara, a capa, né? A gente vai passando pelos próximos processos que vão Eu tô tomando. super ansiosa. A capa, assim, quero saber. Claro, né? Quando a gente tiver um outro momento desse processo, queria muito que a gente fizesse uma outra, né? Queria que você desse o último recado para essas pessoas que estão aí, né? Para todo mundo. E queria que saber se você topa uma próxima, né? Porque não dá para falar tudo em uma hora só, é muito pouco tempo. Eu topo, lógico. Para mim é tão difícil tecnologia. Gente, juro, realmente é difícil, sabe? Tanto que, enfim, mas você já entendeu, né? No Face não rolou, no Instagram eu tava tentando pelo computador, né? Mas obrigada, gente, por ter vindo. A Ana Clara De Vito, eu queria muito agradecer o prefácio lindíssimo que ela escreveu para o meu livro. Se não for... E assim, ela fez isso em tipo 3 dias. Eu escrevi, eu tenho que agradecer muito a Ana e o Diego, porque o Diego, eu mandei para ele e falei, Diego, critica, solta a crítica. E a Ana, eu falei, Ana, você pode escrever para mim? A Camila Sade escreveu o prefácio do meu último livro, né? E eu também fui muito agradecida a ela. E agora eu sou muito agradecida a Ana por ter escrito deste. Então eu queria agradecer todo mundo que participou, que não desistiu, apesar dos problemas do Face da pecinha adiante do computador, né? No caso eu. E obrigada por ter participado dessa live, né? De ter ouvido.
Deu um erro, acho que agora, bem no finalzinho. Você me ouve? Aí, deu certo. Aí tá. Sim. A gente conseguiu ouvir o agradecimento, então, para as meninas dos prefácios. Gente, eu acho que esses momentos, dentro desse isolamento todo, eles trazem um calorzinho aqui, né? Todo mundo com essa sensação de um abraço à distância. E é isso que eu te desejo agora, um calor, né? A nossa parceria, a gente está aqui, conta com a gente. E que esse livro venha assim e que tome o alcance que merece, porque ele está nessa coletividade de pessoas que são umas delícias, a Camila, a Ana, o Diego que eu não conheço ainda, mas Diego, obrigada, viu, pelo título, camarada. E até a próxima, né? Uma ótima noite para você. Obrigada por ter topado e até a próxima, Obrigada, até a próxima Débora. conversa. Uma ótima noite, Obrigada. um beijo. Um beijo, gente. Gente, todo mundo, Tchau. beijo, viu? Até. Tchau, lindo. Obrigada. Tchau.